Nesse módulo, a gente vai falar um pouco do aspecto da estrutura dos cristais, isso porque a estrutura do material cristalino é que vai fornecer, né, um elo a mais para entender essa ligação entre a configuração atômica e a manifestação macroscópica das características físicas. Tá? Então, entender como os átomos são dispostos no espaço para formar o mineral é muito importante para entender a origem das propriedades físicas, a forma do mineral, como que essas propriedades vão se distribuir ao longo desse material, né, tridimensional. Então é isso que a gente vai ver nesse módulo, né? Os principais controles das estruturas cristalinas e como que as formas, né, como as formas com que os átomos e os íons vão se aninhar juntos para formar a estrutura cristalina dos minerais. Indico a leitura do capítulo 4 do Klein Dutroux, que está disponível lá no Drive. Então, saber como os átomos se organizam, que geometria essas ligações formam, é muito importante para a gente conseguir explicar as estruturas cristalinas dos minerais. Né? Embora muitos dos compostos, né, dos interesses aí dos mineralogistas, né, que são os minerais, contenham ligações iônicas e covalentes, a estrutura da maioria dos minerais pode ser analisada, pode ser entendida, partindo do princípio usando aí o modelo iônico como base, tá? Que é o modelo que considera cátions e ânions se comportando aí como esferas rígidas, né, de diferentes tamanhos, que é o que a gente está vendo aqui na imagem. Né? O sódio e o cloro, né, aqui o hidrogênio e o oxigênio, né, aqui na água. Tá? Então, como é que se dá essa organização, né? Vejam aqui que está representado um cubo, né? A gente vai entender como que esse cubo é formado. Essa forma, né, esse agrupamento dos átomos, né, como que essas esferas vão se encaixar, assumindo a posição de cada um, tem um nome, tá? E é empacotamento. E entender a forma do empacotamento é que é importante para entender a estrutura dos sólidos, tá? No geral. Porque será o empacotamento que vai governar qual estrutura cristalina, qual célula unitária vai ser possível, tá? Qual a simetria do material que vai ser formado. Então, a gente tem aqui duas representações de empacotamentos diferentes, tá? A gente tem dois arranjos de esfera, representam dois arranjos diferentes, tá? E ambos vão ser formados aí por uma fileira, tá? Formada por duas camadas. Tá? Então, a camada de baixo é a camada 1, a camada de cima é a camada 2. Notem que a posição da camada 2 é diferente nos dois arranjos, né? Na figura A, as esferas da segunda camada estão posicionadas, estão empilhadas na mesma posição que as esferas da primeira A, da fileira de baixo, né? Se a gente pegar aqui o centro desse átomo está alinhado com o desse, né? O do segundo átomo está alinhado com esse, tá? E agora aqui no arranjo B, não, né? Vejam que os centros dos átomos não estão mais alinhados. Né? Eles são descentralizados, estão deslocados em relação à posição da primeira camada. Né? Lembrando que as esferas estão representando átomos e que geralmente é favorável para a estabilidade do material manter a distância entre cátion e ânion o menor possível, os íons frequentemente vão se agrupar o mais próximo possível. Esses dois arranjos, né, permitem isso, mas um deles vai fazer com que tenha um uso mais eficiente do espaço, portanto, torne as esferas o mais próximo possível. Qual que é? É A ou é B? Se a gente olha, né, para esse espaço formado aqui, né, e para a distância do centro das esferas, a gente percebe que B é o que mantém, né, que favorece o uso do espaço, né, que mantém aí o menor espaço entre eles. O primeiro tipo de empacotamento é chamado de empacotamento cúbico, tá? Em que você tem os átomos, né, o centro dos átomos aqui empilhados, alinhados. E esse que eles não estão. Deixa eu fazer o desenho, né, para vocês entenderem por que é cúbico. Tá? E esse aqui é chamado de hexagonal. Aqui está faltando bolinha, tá? Mas ele ficaria esse formato de hexágono aqui, tá? Deixa eu escrever.
Se a gente for anexar uma segunda fileira de 2 camadas de esfera e ver as posições que ela pode ocupar, tá? A gente vai fazer isso aqui. A gente vai pegar o empilhamento hexagonal, tá? E vai ver quais vão ser as posições que essa segunda fileira pode ocupar. Como vocês estão vendo aqui com as bolinhas rosa, né? A gente tem 2 possibilidades. A fileira vai ser posicionada na mesma orientação, na mesma posição, né? Então, o centro... não tá um contraste muito bom de cor, deixa eu trocar a cor. Então, o centro aqui da esfera cinza vai estar alinhado com o centro da segunda fileira, representado aqui, né? Só com o círculo preto, né? Com contorno preto. E vejam aqui, né, que na representação D tá diferente, né? O centro da esfera preta não é o centro da esfera cinza. Né? Olhando de cima, né, fica mais fácil de ver essa diferença. Né? Então, aqui a gente tem um empacotamento hexagonal, mas agora a gente tem aqui um empacotamento que lembra o empacotamento cúbico, né? Ó, vejam. E na representação D, né, a gente coloca essas esferas da fileira de trás, da fileira da frente, nas depressões de cada da fileira anterior. Então, a gente tem um empacotamento hexagonal, digamos assim, né? E esse daqui, ó, lembre, né, do hexagonal. Por isso que eu tô falando que é hexagonal. E a gente percebe, né, olhando aqui, comparando essas duas novamente, que o D é o que tem novamente, né, o melhor uso do espaço, né, aproximando os átomos, né, mantendo os átomos mais próximos e conferindo maior estabilidade. Agora, se a gente for adicionar uma terceira fileira, né, mas tendo como base aqui só a estrutura D, tá? Quais posições que ela pode assumir? Então, novamente, nós temos aqui as 2 fileiras, né? E a terceira camada agora a terceira fileira, vai ser representada por círculos vermelhos. Tá? E ela pode repetir a posição da primeira fileira, né? Vejam ali como a fileira de círculo vermelho se sobrepõe à de esfera cinza. Olhando de cima, a gente teria essa imagem, esse arranjo, tá? Mas também tem uma segunda opção, vocês já devem ter percebido isso, né? Que coloca a terceira camada nos interstícios da camada 2, tá? Vejam aqui, ela não está repetindo nem o posicionamento da fileira de cinza e nem da fileira de contorno preto, tá? Ela está assumindo aí uma terceira posição. Colocando aqui, ó, a gente consegue ver, né? Enquanto que a primeira fileira, né, estava ocupando aqui, gerando esse interstício, que era onde encaixava a segunda fileira, agora a terceira fileira está encaixando nos interstícios da segunda, né? Ela não está repetindo aqui a posição da primeira fileira. Tá? Vocês podem falar, professora, na verdade está assim, ó. Ela tá, esse átomo está na mesma posição que esse aqui. Mas lembrem que a gente tem que manter, né, a sequência. Esse átomo é o primeiro da fila, então ele teria que estar, para ser considerado a mesma posição, ele teria que estar alinhado aqui, tá? Vejam que eles não têm, né, nenhum. Deixa eu fazer aqui o resto da cor. Esse e esse. Então, esse alinhamento do centro verde com o centro amarelo não é considerado a mesma posição, tá? Para estar na mesma posição, ele deveria estar assim, que seria igual à representação anterior, né, a da configuração ali anterior, ou assim, né, que não está com empacotamento que melhor utiliza o espaço. Então, a gente viu empacotamento hexagonal, empacotamento cúbico, e agora a gente está vendo os 2 tipos de empacotamento perfeito que a gente fala, que é o empacotamento AB e o empacotamento ABC. Tá? Então, aqui a gente tem uma fileira, 2 fileiras, né? Empacotamento AB. E aí, a partir do momento que a gente tem a terceira fileira, a configuração não muda do AB para o ABA, porque a fileira A vai estar aqui posicionada novamente
né, na mesma posição, né? A terceira fileira vai estar aqui novamente na primeira posição. E já no caso do empacotamento ABC, ele está mostrando que não, que a terceira fileira, né, vai estar ocupando um posicionamento diferente. Ó. Vejam que olhando de cima a estrutura, elas têm representações bem diferentes. E olhando de lado também, né? A gente vai ter algo assim, e aqui a gente vai começar a ter algo assim. Tá? A primeira sequência de fileiras, né, chamada de empacotamento AB, ela indica que cada terceira camada tem exatamente a mesma orientação que a primeira. À medida que o sólido tridimensional vai se formando, as camadas vão repetindo AB, AB, AB. Esse empacotamento também é chamado de empacotamento hexagonal fechado. A segunda sequência é chamada de empacotamento ABC, né? Então a sequência tridimensional vai ser ABC, ABC, para indicar aí que numa sequência de 4 camadas, com posicionamentos diferentes, né? Que numa sequência de 3 camadas, né? Cada uma vai ter um posicionamento diferente e somente a quarta camada que vai assumir o mesmo posicionamento que a primeira. Tá? Então o sólido vai ter essa sequência ABC, ABC. Né? E esse tipo de empacotamento é chamado de cúbico fechado. Vou colocar um videozinho aqui para vocês visualizarem esse empacotamento, tá? Então aqui ele está mostrando a primeira fileira e os espaços, né, onde a fileira B vai ser inserida. Vou deixar nos slides da aula, que eu deixo lá no AVO, também mais algumas representações, tá? Para ajudar a visualização por vocês, se só aqui vocês não tiverem conseguido. E eu falei, né, que o empacotamento é a forma como os átomos se organizam e essa vai ser a forma tridimensional que vai dar origem à estrutura tridimensional, a estrutura cristalina, né? Vejam aqui o hexágono formado, tá? Aqui o videozinho do empacotamento cúbico, ele não está começando, aí. Tá, então ele mostra a primeira camada, a primeira fileira, e aí o posicionamento que a segunda fileira e a terceira agora vão ocupar. E aí no modelo de esferas reduzidas, né, para mostrar as ligações, para facilitar a visualização da geometria. Vejam aí a estrutura cúbica formada. Tá? Tá, então, aqui acho que fica mais fácil, né, de visualizar. Aqui hexagonal. Fechada porque ele tem esses átomos intersticiais aqui, tá? Que a hexagonal e a cúbica sem ser fechada não teria. Tá? E aqui o cubo. Tá? Mas isso a gente está falando, né? Pensando no arranjo atômico como se as esferas que representam ânions e cátions têm o mesmo tamanho. Só que a gente sabe que eles não têm. Né? O cátion geralmente é menor do que o ânion. Né? Então, se a gente for usar esse modelo de empacotamento AB e empacotamento ABC para um sistema de organização dos ânions, onde que os cátions entrariam? Né? Só dando um zoom ali em alguma estrutura, tá? Olhando para esse empacotamento aqui dos ânions, tá? Então aqui as esferas agora estão representando somente os ânions e a gente tem que achar espaço, né? Tem que achar um lugar para onde os cátions, esferas menorzinhas, vão ocupar. Vocês conseguem ver aí onde que tá? A gente tem esses interstícios entre as esferas, né? A gente tem esses 3 espaços. Só que, na verdade, essas 2 posições aqui, que eu destaquei em laranja agora, que estão indicadas ali na setinha laranja, elas são posições iguais. Vamos entender por quê. Quando a gente olha a geometria e os átomos que estão envolvidos para formar esse espaço, a gente vê que eles são os mesmos. Né? Os mesmos que eu digo, eles têm a mesma geometria, o mesmo arranjo. Tá? Opa. Vou fazer de novo. Então, vamos ver. Ó. A gente vai usar esse átomo, esse ânion, né? E esse ânion para gerar esse espaço.
E a gente vai usar esse ânion, esse ânion, esse ânion. Ai, eu esqueci desse aqui, no outro. Esse aqui também está sendo usado para formar esse espaço. Mas vejam que eles usam, né, os mesmos 4 ânions numa mesma distribuição, tá? Enquanto que esse de baixo aqui, ó, ele está usando esse, esse, e esse, para formar esse espaço. Então vejam que são um número de ânions diferentes com uma geometria diferente. Tá? Esse primeiro, né, o de cima aqui, o laranjinha, ele é cercado por ânions dispostos de maneira a formar um tetraedro. Tá? É que vocês estão vendo aqui a representação. E é o que eu circulei aqui. Né? Esses três são esses 3 átomos aqui de baixo. E esse aqui de cima é o ânion apical. Tá? Aqui facilitando para vocês. Né? Então, a gente tem os ânions e o cátion intersticial ali. Tá? Esse espaço aqui de baixo, né, que usava os 6 átomos agora, ele é cercado por ânions dispersos de modo a formar um octaedro. Esse é um pouquinho mais difícil de ver, mas, ó, a gente pegar esse quadrado, né, formado aqui no centro, são esses 4 ânions aqui, tá? E aí, esse apical é esse apical é esse aqui de baixo, tá? Então, vai formar aqui a ligação. Tá? Formando aqui o tetraedro. Tá? Tentem visualizar aí. Então, esses espaços, né, esses interstícios, são chamados, ou sítios, né, são chamados de sítios tetraédricos e sítios octaédricos, a depender do poliedro que limita eles, tá? Que é o que está representado aqui nessa imagem aqui de baixo, para vocês não perderem a referência. Tá? E vejam que os espaços delimitados são diferentes. Né? O sítio octaédrico é maior do que o sítio tetaédrico. E isso vai determinar que cátion que vai poder ocupar esses espaços. Né? Cátion pequeno vai ocupar preferencialmente um sítio tetraédrico no lugar de um cátion grande, que vai ocupar preferencialmente um sítio octaédrico. Então, retomando um pouco o que a gente viu no começo da aula, né, no começo desse módulo, a gente vai relacionar, então, interstícios com os diferentes empacotamentos. Porque isso, o número, a quantidade de interstícios, né, de cada interstício vai mudar de uma estrutura com empacotamento hexagonal, né, que é essa aqui a imagem da direita, com o número de interstícios e a posição deles na estrutura com empacotamento cúbico, que é a imagem da esquerda. Tá? Nessa imagem aqui, a gente tem cátions e ânions representados como esferas do mesmo tamanho, mas tenham em mente que eles não são. Tá? E nessa figura, os sítios octaédricos são representados aqui pelas bolinhas amarelas, tá? Pelas esferas amarelas. Então, se a gente for juntar, aqui ele não está representado nenhum octaedro inteiro, tá? Deixa eu pegar aqui a cor azul. Tá? Mas então, a gente tem aqui o quadrado, né? O apical, e a gente teria um outro octaedro aqui, tá? Apical, formando aqui esse interstício octaédrico. Deixei aqui para vocês a representação, tá? Dos sítios tetraédricos, né? Como são formados os sítios tetraédricos e octaédricos e as posições deles, tá? Aqui no cubo, né? No empacotamento cúbico. Aqui os cátions intersticiais, os poliedros, estão em verde, tá? Então, aqui fica um pouco mais fácil de ver, né? A gente tem aqui, né, um tetraedro com o sítio tetraédrico aqui em verde. Tá? E aqui é a mesma coisa. Então, tetraedro aqui com o intersticial. Tá? Então, tá aqui a representação dos sítios tetraédricos e octaédricos no empacotamento hexagonal.
como que eles são formados, as posições que eles podem assumir. Tentem visualizar esses dois sítios, tá? Nessa imagem aqui, que está mostrando os poliedros isolados e os poliedros numa estrutura cristalina. Tá? A posição ocupada pelo cátion é indicada aqui pelo final da linha preta. Tá? Então, o cátion estaria ocupando aqui o centro do poliedro e aqui o centro do poliedro na estrutura cristalina. Numa estrutura cristalina estável, cada cátion vai se situar no centro de um poliedro, que é chamado poliedro de coordenação. Tá? Então, cada cátion no sítio tetraédrico tem 4 vizinhos, né? Então, aqui a gente tem o cátion, 1, 2, 3, 4 vizinhos. Isso quer dizer que tem 4 átomos que ele faz contato, tá? E no sítio octaédrico, o cátion tem 6 vizinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esse número de cátions, de ânions circundando um cátion, é o número de coordenação do cátion em relação ao ânion, tá? Então, o número de coordenação da estrutura do poliedro tetraédrico é 4 e o número de coordenação do cátion em um sítio octaédrico é 6. Tá? Poliedros e número de coordenação são conceitos que estão introduzidos na primeira das 5 regras de Pauling, que vão ser explicadas agora ali no próximo módulo.